Reportagem da série sobre os moradores de rua, nossa equipe mostra mais histórias de gente que vivem nessa situação. São dramas urbanos que muitas vezes passam despercebidos pela sociedade. Por isso, o Tribuna da Massa também foi ouvir a opinião de autoridades do setor de segurança sobre o assunto. Mendigo, mendicante, pedinte, indigente, esmoleiro, morador de rua, sem teto ou sem abrigo. Independentemente de como são chamados, eles e elas são gente como a gente. Eu não tenho dinheiro, mas dou graças a Deus a saúde que me deu e a honestidade que a gente andando direito, honesto, não tem nada que perder. A partir do momento que eu arrumar um serviço, eu abandono o álcool. Minha família, depois que a minha mãe faleceu, ela faleceu de câncer no estômago. Meu pai construiu uma outra família, os meus irmãos têm, meu irmão, minhas irmãs têm a família deles. E eu penso que eu tenho que viver a minha vida, não depender deles, encostar neles. Difícil tem dificuldade, passa às vezes por necessidade, mas, porém, é a vida, né? Fim de tarde, boa parte das pessoas está voltando para casa, pensando no conforto, na comida quente. Já quem mora na rua precisa sair toda noite em busca da própria cama. Num dia como hoje, em que a chuva está prestes a cair, a situação fica ainda mais complicada, porque conseguir um abrigo, um lugar para se esconder, fica ainda mais difícil. Nessa pequena marquise, dá só uma olhada. Tem gente que ainda consegue um espacinho para se abrigar e descansar pelo menos um pouco. Eu vou dormir aqui hoje aqui. E nesse frio o senhor vai se cobrir como? Tem um colchão? Não tem colchão, não tem coberta, não tem nada aqui, ó. Os motivos que levam uma pessoa a viver assim são muitos: econômicos, sociais, problemas familiares e os vícios. Que tipo de entorpecente que você usa? Eu uso maconha. Maconha e bebo. Eu sou dependente de cachaça só e cigarro. E você sonha em se tratar? Bastante me tratar. Fica com Deus, tá bom? E você vai com ele, tá? Tá, Deus que tchau. proteja vocês, tá? Juízo, rapaz. Cuidado, pelo amor de Deus. O aumento no número de moradores de rua está diretamente relacionado com a crise econômica. Um exemplo é seu Antônio. Para conseguir uns trocados, o homem de 64 anos cuida de carros em frente à prefeitura de Maringá. Ele já foi servente de pedreiro, entregador de panfletos. Eu estava trabalhando na obra, agora que estou pensando em vir as costas. Eu fui procurar meu irmão lá em Camargo, para ele dar um apoio para mim até eu me acomodar. E daí ele joga para um, jogar para o outro, então a gente larga de mão. Só lembra da gente quando está bem. Sem um salário, o seu Antônio não conseguiu mais pagar o aluguel de R$300. Tentou pedir ajuda aos parentes, mas ele diz que não conseguiu se acertar com ninguém. E como é que é para o senhor que tem uma filha, tem irmão? Tem. Agora o senhor morar na rodoviária, como é que é para o senhor? Fui entrar lá no meu irmão, me sinto revoltado e quando eu me aposentar, que eles tiverem que eu estou bem, procurar, eu falar, por favor, me vira as costas, eu quero saber de vocês. Agora eu não preciso de ninguém. Eu assumi da minha frente. À noite, seu Antônio se abriga na rodoviária. Está à espera que os meses passem depressa para completar 65 anos para dar entrada na aposentadoria. Mas o senhor que sempre teve uma vida de trabalhador, e tudo, essa situação deve doer muito, não é? Olha o último, rapaz, você fala que não faz o seu sentido, você vai querer fazer chorar, ó. O último emprego que eu trabalhei foi isso aqui, ó, em 2017. 2016. Ah, o senhor anda com a carteira de trabalho no bolso? Eu andei quando eu ia traçar viver, já. 2015. Os dados do levantamento feito no ano passado pelo Observatório das Metrópoles apontaram que apenas 7,4% dos moradores de rua são mulheres. Lucinéia de Souza, 40 anos. Thaís dos Santos, 25. Usuárias de crack e maconha. Sempre juntas. Ela dorme, tem vez que ela dorme cochila, eu cuido dela, ela cuida de mim, eu cubro ela, ela me cobre. E é assim.
O único parente que você considera que você tem hoje é essa sua tia? Aqui? Sim. É uma pessoa que cuidou de mim, eu não vou negar de cuidar também, não. A senhora teria vontade de sair da rua? Muita. E o que precisa para a senhora deixar a rua? Eu acho assim, sabe? Eles não deveriam assim, ficar dando comida pra gente todo dia, sabe? Eles deveriam assim, dar um curso pra gente fazer, né? Pra tirar a gente da rua. Um curso pra gente ver, né? Se a gente consegue fazer alguma coisa, se alguém na vida. Um trabalho pra gente trabalhar, mostrar nosso potencial, porque nem porque a gente tá na rua que a gente não tem a vontade de melhorar. Entendeu? A gente tem vontade de melhorar, só falta oportunidade. A situação dessas pessoas não é apenas um problema social. A elas têm que ser oferecidos amplos sistemas de tratamento, ela tem que ter entrada no sistema de tratamento, com acompanhamento, com todo o suporte necessário, e somente o poder público pode fazer isso. Então, se ele tem algum envolvimento com drogas, ou se ele comete algum crime contra o patrimônio, né, sendo tanto furto como roubo, aí sim ele passa a ser um problema de polícia. Mas o morador de rua em si não é tratado pela Polícia Militar de uma maneira especial. Então os próprios moradores de rua, um rouba o outro. Rouba o outro para comprar em pedra, essas coisas, entendeu? Eu tenho meu documento na minha bolsa aqui e o outro aqui tá aqui na minha carteira aqui, só que eu durmo com os dois. Esse aqui essa bolsa dá debaixo da minha cabeça. Mas mesmo assim, se você moscar, ninguém te leva você embora. É um problema que precisa da atenção de vários setores da sociedade, inclusive da segurança pública. Mas o simples fato de uma pessoa estar em situação de rua, ela não configura nenhum crime, né? Um morador de rua permanecer em determinado local na via pública está dentro do direito dele. Enquanto comandante do 4º Batalhão no passado, nós fizemos um levantamento nesse sentido em relação aos cuidadores, aos chamados flanelinhas, e identificamos naquele momento que mais de 70% desses flanelinhas na cidade de Maringá tinham algum envolvimento com a criminalidade. Ou já tinham passagens pela polícia, ou já tiveram uma condenação criminal lá atrás, ou eram usuários de droga. Então é um problema bastante sério, mas nós temos que envolver não só aí a questão do município em relação a essa resolução do problema, tem que ter apoio em relação ao Ministério Público, ao Poder Judiciário. Vivo dizendo que, né, todos podem ter muito boa vontade, tem, né, a própria comunidade em Maringá, o maringaense é muito caridoso, né, mas individualmente os cidadãos não conseguem dar resposta a essas pessoas, né? Nós temos que cobrar do poder público, porque inclusive a prefeitura, né, ela tem programas implantados em Maringá, né? Eu acho que tem uma rede legal, mas é insuficiente.